Para ti, nesta manhã, os louvores, nossas orações, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um e dê a cada um conforme o Senhor preparou esta manhã, Senhor. E em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Nós te adoramos, Deus. Venha sobre o teu povo. Nesta manhã nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar. Adore o Senhor onde você está. Ele é digno. Ele se entregou como um cordeiro, mas ele surge como um leão. Aleluia. Santo, Santo Ele é.
Vou repousar, eu te vejo nos
depositamos isso tudo nos braços do Senhor, nas mãos dele, ante Jesus. Jesus, vem abraçar. É o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você, leva-me a viver tua vontade. Se você tem coragem de pedir isso, peça. Eu quero descansar em você, leva-me a viver. Oh, eu quero fazer a tua vontade, não o meu querer. A minha vontade é falha. Leva-me a viver tua vontade. Eu quero descansar em você, Jesus. Me abraçar, pedindo repousar nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, me abraçar, pedindo repousar nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor Glória a Deus, igreja. Vamos continuar louvando e adorando este Deus maravilhoso, nosso Pai querido. Pai, queremos te agradecer por cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado ao seu povo, Pai. Obrigado, Senhor, por ter restaurado várias áreas da vida do seu povo. Pai, agradecemos a Ti pelo favor merecido que fizeste a cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, para que pudéssemos herdar a vida eterna, herdar a nova Jerusalém que desce da parte do Senhor para os homens. Pai, obrigado por cada um que está aqui representando a sua casa, representando a sua família, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, que o Senhor possa a cada dia nos ensinar mais sobre a sua palavra, que possa resgatar, Senhor, resgatar as almas, Pai, de nossas famílias que ainda não servem a Ti, que não aceitaram ainda, Senhor. O Senhor Jesus Cristo, o único, suficiente e eterno Salvador de suas vidas, Pai. Que a sua longanimidade alcance a todos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, a estar em nossos lares. O Senhor é o nosso convidado especial, Senhor. Que o Senhor esteja junto, Senhor, dos casais, Pai. Que haja, Senhor, segurança nos nossos lares, Senhor. Que cada casamento seja fortalecido pela sua presença, Pai. Que os nossos filhos sejam obedientes segundo a palavra que o Senhor tem dado. Obrigado, Senhor, por nos encher com o seu Espírito Santo a cada dia. Que o Senhor continue nos ensinando a cada dia sobre o teu reino, para que possamos ganhar vida, Senhor, em nosso trabalho, em nossa escola, faculdade,
invadir a nossa vida nessa manhã, que a tua palavra vai ao nosso coração de uma maneira grande, de uma maneira especial, Senhor. Oh, o Senhor tem a liberdade de entrar na nossa vida, de entrar no nosso coração hoje aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga, Senhor meu Deus, o meu coração está aberto para ouvir a tua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Eu quero que você dê um sorriso para essa pessoa que está do seu lado e diga: bom te ver aqui. Amém. É muito bom te ver aqui. Pode sentar, é muito bom ver cada um de vocês aqui. Hoje é o nosso terceiro domingo do mês. Amém. Tenho a certeza de que o Senhor vai falar coisas grandes ao seu coração, de que o Senhor vai operar grandes coisas no seu coração. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Eu quero compartilhar aqui uma mensagem que o Senhor tem falado comigo durante os últimos dias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Glória a Deus, amém? A passagem é conhecida, mas eu quero aqui abordar algumas coisas que o Senhor tem falado. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje debaixo dessa unção, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 diz assim: e finalmente o Senhor disse a Samuel, pode colocar na NBV para mim: você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora toma um vaso de azeite e vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Versículo 5. E Samuel respondeu: está tudo bem, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tratem de purificar-se, venham comigo. E ele realizou a cerimônia em Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou altura, pois este não é o escolhido. O Senhor não julga como os homens julgam. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. Então Jessé disse a seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel, mas o Senhor disse: também não é este o homem. E a seguir Jessé chamou Samá, porém o Senhor disse: não é este o escolhido. E a mesma cena se repetiu 7 vezes, e os 7 filhos de Jessé foram apresentados. E o Senhor disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum. Bem, há mais um moço, disse Jessé, mas ele estava fora no campo, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos enquanto ele chegar. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. E o Senhor disse: certamente é este escolhido, derrame óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder dali em diante. E depois Samuel voltou a Ramá. A passagem é conhecida. Deus manda o profeta Samuel ungir o novo rei. Samuel era perito em ungir rei. Ele tinha uma unção de levantar pessoas. Ele havia levantado Saul e agora ele levantaria Davi. E eu quero dizer para você neste lugar que você tem uma unção de levantar as pessoas. Se você está aqui nessa manhã hoje, é porque Deus te dará uma unção para levantar as pessoas a partir de hoje. Talvez você diga: pastora, a minha casa está um caos, a minha família está um caos, mas eu quero te dizer que se você está sentado aqui ouvindo essa mensagem,
Deus te dará uma unção para levantar pessoas de uma forma muito grande, a começar dentro da tua casa. Levante as suas mãos, você vai levantar os teus filhos, você vai trazer os teus filhos para o altar, você vai levantar o teu casamento, o teu marido, a tua esposa que está caída, você vai levantar os teus pais, os teus netos. Deus te dará uma unção para levantar gente no teu trabalho. Quem conversar com você vai ser levantado pelo poder do Espírito Santo. Deus está te dando uma unção de levantar reis. Você vai levantar pessoas. É por isso que às vezes o baque é tão grande, porque Deus vai te dar uma unção de levantar pessoas. E Ele então vai. Só que quando ele chega na casa de Jessé, ele quase é enganado pela aparência, porque a aparência engana muita gente, a performance engana muita gente. Só que Deus não está atrás de quem quer lacrar, Deus não está atrás de quem quer performar, Deus não está atrás de quem não é de verdade. Então o que acontece? Ele pegou um chifre cheio de azeite e ele foi lá e ele viu Eliabe, e ele foi com aquele chifre até Eliabe. E ele tentou fazer o azeite descer na cabeça de Eliabe. Só que o azeite não desceu na cabeça de Eliabe. Depois ele tentou fazer o azeite descer na cabeça de Abinadab. A Bíblia diz que Abinadab passeou diante de um profeta. Passeou de um lado para o outro e o azeite não desceu. Depois ele fez passar Samal, todos os filhos, e o azeite foi descer na cabeça de Davi. Porque Eliabe, ele era assim, o melhor, o mais preparado, o mais bonito. Eliabe era homem de guerra. Ele servia ao exército, junto com seus irmãos. Só que Davi não servia a exército nenhum. Davi não era o mais preparado, Davi era um menino. Só que o azeite não desceu em quem estava mais preparado. O azeite não desceu no melhor. O azeite desceu naquele que era o menor. E eu quero te dizer que talvez hoje aqui você não se sinta o mais preparado. Talvez aqui você se sente desqualificado. Talvez você diga, pastora, eu sou cheio de erros. Deus me conhece, eu sou pequeno, eu sou cheio de falhas. Eu erro, eu me levanto, eu tento, eu volto. Mas eu quero te dizer que o azeite tem um destino certo e é a tua cabeça. Eu quero te dizer que Deus tem azeite para derramar na tua vida. Levante as mãos. Eu quero declarar essa palavra sobre você. Talvez existam pessoas mais preparadas na tua empresa, só que eu quero te dizer que Deus escolheu você. Talvez existam pessoas mais estudadas, mas eu quero te dizer que Deus escolheu você. Talvez existam pessoas que performam melhor, que lacram melhor, que falam melhor, mas Deus escolheu você, porque a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas para confundir aquelas que são. Deus escolheu você. O que me leva para João capítulo 2, porque em João capítulo 2, quando Jesus faz o seu milagre em Caná da Galileia, preste atenção que Ele precisava multiplicar o vinho. Só que existiam odres para que o vinho fosse armazenado. Só que é um contrassenso do que a gente faria, que é ir no odre e olhar a multiplicação ali. Jesus vai numa talha de pedra que armazenava água para limpar os convidados, os pés e as mãos. E ele então vai numa talha de pedra que não era um local apropriado, que era um local duro, e ele opera um milagre ali. Porque em meio à dureza do nosso coração, Deus faz nascer grandes milagres. Sabe de uma coisa? O nosso coração às vezes é duro, só que é dentro dele que Deus vai fazer grandes milagres. Às vezes o nosso coração erra, o nosso coração falha, mas é dentro da dureza do nosso coração que nascerá grandes milagres. Dentro de Davi, um menino pequeno que cuidava de ovelha, Deus fez nascer o rei de Israel. E Davi então é ungido. E aquela unção foi a primeira unção de Davi. Porque você sabe que Davi teve 3 unções, e eu vou falar das 3 hoje aqui. Aquela foi a primeira unção de Davi. Só que quando Davi sai, Samuel sai, ele volta para sua casa em Ramá. E Davi vai para onde? Davi não sai daquela unção para ir para o palácio. Ele sai para cuidar das ovelhas.
ele sai para alimentar o pasto, ele sai para alimentar o rebanho, ele sai para ficar ali protegendo as ovelhas no meio de um campo, no meio de um pasto. Nada de diferente ou excepcional acontece na vida de Davi. Aquilo que Samuel tinha colocado sobre Davi nem combinava com Davi. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo que Deus fala ao nosso coração não combina com a nossa realidade. Talvez você está aqui, Deus te deu uma palavra de cura, mas você está aqui doente. Talvez você está aqui, Deus te deu uma palavra de restauração, mas você está enfrentando uma depressão, não combina com você. Talvez você está aqui, Deus te deu uma palavra na sua família, mas a sua família está um caos, os seus filhos estão um caos. Só que Deus te deu uma palavra de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que essa palavra não combina com a sua realidade. Aquilo que Davi tinha não combinava com a realidade dele. Talvez você tenha uma palavra que não tem combinado com aquilo que você tem enfrentado. Você diz, pastor, eu venho há tempos na igreja, Deus falou tanto ao meu coração, mas eu continuo doente, eu continuo endividado, eu continuo com depressão, eu continuo angustiado, eu não me firmo, eu não consigo largar o erro. Mas eu quero te dizer que pode não combinar com a sua realidade hoje, mas se você continuar sendo fiel a Deus, amanhã vai combinar. Eu quero declarar essa palavra. Se você continuar sendo fiel a Deus, levante as mãos. Se você não desistir, se você continuar sendo fiel a Deus, obedecendo a Deus, sentando, ouvindo a palavra de Deus e confiando naquilo que Ele te falou, pode não combinar hoje, mas amanhã vai combinar. Vai combinar. Vai combinar. Pode não combinar hoje, mas amanhã vai combinar. Vai combinar. Diga para a pessoa que está do seu lado, vai combinar. No segundo livro de Samuel, capítulo 17. Não, perdão, 1 Samuel 17. Volta lá. 1 Samuel 17. Golias aparece. Golias aparece para lutar contra Israel. E o versículo de número 8 diz: e a certa altura, 1 Samuel 17, 8, Golias parou e gritou aos soldados israelitas: por que vocês estão numa posição de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. E se o homem for capaz de lutar e me matar, nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem que venha lutar comigo. E quando Saul e o exército israelita ouviram o desafio do filisteu, tremeram de medo. Golias aparece. E quando Golias aparece, ele diz: ei, por que vocês estão tão desesperados? Vamos fazer o seguinte, vamos lutar, eu contra qualquer um de vocês. Ele tinha um empoderamento de gigante. Quando Saul ouve aquilo, Saul fica com medo. O exército fica com medo. Todo o povo de Israel começa a tremer. Tremer. Aqui a Bíblia fala, eles tremeram de medo. Golias era um problema para Saul. Golias era um problema para o exército de Saul. Mas Golias não foi um problema para Davi. Olha o que diz o versículo de número 26. E Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar o filisteu e terminar com os insultos a Israel? E Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? Golias era um problema para Saul, era um problema para o exército de Saul, mas não era um problema para Davi, porque quando Davi olhou para Golias, ele viu em Golias uma oportunidade de se tornar rei de Israel. Eu quero te dizer que talvez hoje você olhe para os Golias que estão na sua vida e você tem encarado como problemas, mas eu quero te dizer que através dos Golias que se levantam na sua vida existe uma oportunidade
e sobre a sua cabeça, e o fez vestir uma couraça de malha. E Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso me mexer, disse Davi, eu não estou acostumado. E tirou a armadura. Então Davi pegou o seu cajado e apanhou 5 pedras lisas de um riacho e colocou na sua bolsa de pastor, e com a sua funda começou a aproximar-se de Golias. Quando Davi foi até Golias, colocaram sobre ele a armadura de Saul. Saul era guerreiro, Saul era homem de guerra. Só que Davi não conseguia andar com aquilo. E Davi disse: eu nem consigo me mexer, é pesado para mim isso aqui, como que eu vou vencer? E Davi então teve uma estratégia. Ele pegou pedras e ele disse: com essas pedras eu vou vencer o gigante. E eu quero te dizer algo muito peculiar. Às vezes a gente acha que para a gente vencer na vida a gente precisa de fórmulas prontas, fórmulas que outras pessoas nos deram. Quantas vezes eu ouvi: olha, por que você não faz isso daqui para você crescer? Por que você não faz assim? Quantas vezes dirigindo igreja a gente ouve: por que você não faz assim para crescer? Por que você não age dessa forma? Só que eu quero te dizer, a armadura do outro não cabe em você. Não é copiando o outro que Deus vai cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Eu quero te dizer que com a estratégia certa, você vai vencer, você vai chegar lá. E eu quero te dizer que hoje Deus está te dando estratégia. Porque não adianta ter uma unção se eu não tiver estratégia. Não adianta ter unção se eu não pedir para Deus me dar estratégia para entrar lá na minha casa e salvar minha família. Não adianta ter unção se Deus não me der estratégia para vencer as batalhas que vem na minha mente, no meu coração. E eu quero te dizer que Deus está liberando estratégia nessa manhã para você vencer as suas guerras. Levante as mãos aos céus. Talvez você está cansada, porque você tem tentado usar a armadura dos outros, lutar com a força dos outros, mas Deus está dizendo nessa manhã: eu vou te dar estratégia, eu vou te dar estratégia para vencer as suas batalhas, para vencer as suas guerras, para vencer os seus Golias. Deus vai te dar estratégia no teu trabalho, Deus vai te dar estratégia na tua empresa, Deus vai te dar estratégia nos teus negócios, Deus vai te dar estratégia nos teus relacionamentos, Deus vai te dar estratégia a partir de hoje. Deus vai te dar. Deus vai abrir tua boca e você vai saber falar com as pessoas a partir de hoje. Você vai conseguir vender a partir de hoje. Talvez você trabalhe com vendas e você não está conseguindo vender, mas Deus está mandando te dizer: eu vou te dar estratégia para vender, eu vou te dar estratégia para falar, eu vou te dar estratégia para andar. Deus vai te dar estratégia. Ele deu estratégia para Davi, e a estratégia de Davi foi peculiar, porque Davi pega a pedra. A pedra é algo dura, a pedra é algo desconfortável. Só que Davi precisa aprender a trabalhar com elas. Sabe, porque às vezes aquilo que é duro e desconfortável, se a gente conseguir trabalhar, aquilo que hoje pode nos machucar, vai se tornar uma arma para nos erguer. Talvez você já teve uma pedra no seu sapato. Às vezes você está andando na rua e entra uma pedrinha, e você não consegue andar com aquilo, é muito ruim. E você precisa parar, tirar o sapato, bater assim, principalmente para quem vai em parque com criança, que é o meu caso. Mas tem que tirar todo o pó para conseguir voltar a andar. Só que se você souber trabalhar com aquilo que te machuca, aquilo que te machuca vai se tornar uma arma para você derrubar os seus gigantes. O que eu quero te dizer é que às vezes você tem na sua mão uma pedra e essa pedra tem te machucado. Talvez você tenha vivido um tempo de pedras na sua vida, onde coisas têm te machucado, onde sentimentos têm te machucado, onde relacionamentos têm te machucado, onde pensamentos têm te machucado, onde pessoas têm te machucado. Mas eu quero te dizer que aquilo que te machuca hoje, Deus vai usar como arma para você vencer amanhã. Eu quero declarar sobre a sua vida, levante as suas mãos, porque eu sinto a autoridade de Deus para falar isso aqui. Talvez algo tenha te machucado hoje aqui, está doendo dentro do teu coração. Talvez alguém tenha te machucado hoje aqui e está doendo dentro do teu coração. Talvez você está aqui ferido, ferida por algo, por alguém, por uma batalha, por uma pedra.
pedra por uma luta, mas Deus está dizendo: eu vou usar aquilo que tem potencial para te ferir hoje, para te erguer amanhã. Eu vou usar aquilo que hoje pode te ferir, para te erguer amanhã, como um instrumento de vitória na sua vida, em nome de Jesus. A dor que incomoda vai virar testemunho amanhã. A dor, eu vou repetir, a dor que incomoda vai virar testemunho amanhã. Eu vou repetir para você pegar: a dor que incomoda hoje vai virar testemunho amanhã. Aquilo que incomoda hoje vai virar testemunho amanhã. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2. Davi então começa a ser usado por Deus. Ele começa a ser usado por Deus. Ele derruba Golias, ele vence Golias, ele vence várias guerras de Israel. As mulheres começam a bater palminha para Davi. Nossa, Saul derrotou milhares, Davi 10 milhares. Saul começa a ficar com inveja de Davi. Ele começa a se incomodar com Davi. Dentro da cabeça de Saul, Davi não cabe mais. Ele começa a se irar e ele começa a perseguir e a odiar Davi. E Davi então começa a fugir. Só que Saul morre numa batalha. Saul morre. E a Bíblia diz no segundo livro de Samuel, capítulo 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois disso, da morte de Saul, Davi perguntou ao Senhor: devo me mudar para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: sim, você deve ir. Para que cidade? Perguntou Davi. Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi foi para Hebrom. Versículo 4. E quando os homens de Judá chegaram até Hebrom, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Então, aqui, Saul morre e a promessa começa a se cumprir, porque antes Davi vivia fugindo de Saul. Então, os homens de Judá, com a morte de Saul, Davi vai a Hebrom e eles coroam Davi rei sobre Judá. Só que Israel era muito grande, não era só Judá. Em Israel, Isbosete, que era filho de Saul, se torna rei de Israel no lugar de Saul. E Davi então se torna rei de um lugar pequenininho chamado Judá. Ele vai para Hebrom. A promessa começa a se cumprir num local muito pequeno na vida de Davi. Hebrom era uma partezinha pequenininha e ele se torna rei de Hebrom por 7 anos. Ele tem que ficar ali, se preparando para algo maior que aconteceria na vida dele. Eu quero te dizer que nós nunca podemos desprezar os pequenos começos. Zacarias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não despreze os começos pequenos. Talvez hoje você tenha uma palavra de Deus, mas você está em Hebrom. Talvez você tenha uma palavra para a tua casa e você não enxerga a tua casa servindo a Deus ainda. Mas você está aqui, você está em Hebrom. Talvez você tenha uma palavra para a tua saúde, mas você não enxerga nada acontecer. Mas você está aqui, você está em Hebrom. Talvez você tenha uma palavra para a sua vida financeira e você não enxerga nada. Talvez você está cheio de dívida, mas você está aqui. Isso aqui é Hebrom. Deus te fará crescer através de Hebrom. Não despreze os pequenos começos. Aquilo que você tem hoje será um instrumento de multiplicação amanhã. Lembra daquela mulher? Ela tinha um pouco de azeite, mas o pouco que ela tinha se tornou um instrumento de multiplicação. Não despreze aquilo que você tem hoje. Não despreze. Davi precisou então ir para Hebrom. Se você for fiel naquilo que Deus te deu, nas suas pequenas vendas, nos teus poucos clientes, nos teus filhos, na tua casa, no teu casamento, Deus fará uma obra de restauração. Deus fará. E a Bíblia fala então que começa uma longa guerra, porque Davi reinava em Hebrom, Judá, e a descendência de Saul reinava sobre Israel. Só que eles queriam reinar sobre tudo e eles começam a brigar. E no capítulo 3 do livro de 2 Samuel, a Bíblia fala que começa uma guerra muito longa, para que Davi chegue na terceira unção, que é a que nós vamos falar daqui a pouco. E este foi o começo, segundo Samuel 3:1, de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os seguidores de Davi. Entretanto,
o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Começa uma guerra muito longa entre os seguidores de Saul e os seguidores de Davi. Era diferente da pedra. Era muito diferente da pedra que Davi jogou em Golias. Com a pedra, ele acertou a testa do gigante e caiu. Só que agora Davi tem que ficar 7 anos lutando contra a descendência de Saul. E eu quero falar para você que existem guerras que você derruba com uma pedra, com uma estratégia certa. Só que existem guerras que se alongam. E Deus testa a nossa fidelidade nas guerras que se alongam. Talvez você está aqui hoje e você tem lutado há muitos anos por algo. Talvez você diz, pastora, há tantos anos eu luto pela minha família. Há tantos anos eu luto para que o meu marido, a minha esposa esteja dentro da igreja. Há tantos anos eu luto para que os meus filhos se convertam e amem a Deus. Há tantos anos eu luto por uma cura, por ser uma pessoa saudável, por ter pensamentos bons. Mas eu quero te dizer que dentro da sua guerra longa, você está sendo preparado para a terceira unção. Dentro da sua guerra longa, Deus está tornando você mais forte para você chegar aonde Deus falou que você iria chegar. Dentro da sua guerra longa, Deus está te dando resistência para vencer batalhas. Levante as suas mãos aos céus. Talvez você está numa guerra longa, há muito tempo você toma remédio para dormir. Talvez há muito tempo você toma antidepressivo, anti-ansiolítico. Talvez há muito tempo você é dependente de medicação para ficar sem dor. Talvez há muito tempo você luta por um casamento melhor, por um casamento restaurado. Você luta por um filho, por alguém que você ama. E você está ficando cansado. Mas Deus está dizendo, aguenta mais um pouco. Eu estou te dando resistência. Eu estou te tornando forte para você acessar, para você restaurar, para você acessar a promessa de Deus na sua plenitude. Deus está te tornando muito forte, gente. Você vai sair daqui imparável, porque Deus está te dando força lá fora. A partir de hoje, você vai se sentir imparável. Quando você sair daqui, você vai falar, eu posso suportar todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Ele está te fazendo forte. Então, a guerra se levanta, Davi se fortalece. E algo acontece. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, Davi recebe a terceira unção. Deixa eu só explicar o que acontece aqui. Durante toda essa guerra, Davi vai se fortalecendo. E havia um homem chamado Abner. Abner era comandante do rei de Israel. Ele guiava as tropas de Saul e de Isbosete. Só que Abner entende que Deus tinha confirmado o reino para Davi e não para a descendência de Saul. E Abner então deixa de seguir a descendência de Saul e vai atrás de Davi. Só que nesse inteirinho Abner morre numa emboscada. E Davi então chora por Abner. Davi começa a chorar por Abner e ele começa a jejuar por Abner. E o povo de Israel então olha para Davi e fala, meu Deus, peraí, Abner perseguia Davi até ontem. Agora Davi está chorando por Abner. Davi está jejuando por Abner. E o povo de Israel começa a entender, Davi tem que ser rei de Israel. Que homem é esse que chora por alguém que o perseguia? O povo começa a ver que Davi não tinha nada a ver com a morte de Abner e começa a querer seguir Davi. Olha só. Uma das coisas que levou Davi ao trono foi que Davi era um homem completamente desprovido de orgulho. Davi não guardava mágoa no seu coração. Davi não guardava rancor no seu coração. Davi podia estar com ranço de Abner porque ele ficou 7 anos lutando, Abner tentando matar ele. Só que quando Abner morre, Davi chora, Davi jejua, Davi pranteia. Davi, quando Saul morreu, chorou por Saul, chorou por Jonathan, que era amigo de Davi, filho de Saul. Quando Absalão, que era filho de Davi, tenta matar Davi, e Absalão morre, Davi chora por Absalão.
Davi era um homem que ele não conseguia guardar raiva nem daquelas pessoas próximas que o machucavam. A unção de rei que Deus tem para nós não é para qualquer pessoa. Nós precisamos ser pessoas desprovidas de orgulho, de mágoa, de rancor, de justiça própria. Saul era um homem cheio de orgulho, porque quando as pessoas não bateram palminha para ele, ele mandou perseguir Davi. Mas Davi, quando Saul morre, chora por Saul. Quando Abner morre, Davi chora por Abner, porque só um coração limpo pode acessar aquilo que Deus tem. E Deus está dizendo hoje para nós: limpe o seu coração, porque eu tenho novos acessos para te dar. Deus está dizendo: limpe o seu coração, para que você possa chegar no terceiro estágio, na terceira unção. Coloque as mãos no seu coração. Ou talvez você tenha guardado raiva, tristeza, mágoa de alguém. Talvez Abner por 7 anos tenha te perseguido, e você pensa em vingança, pensa em se dispor, pensa em mostrar a sua razão. Mas Deus está dizendo: guarda o teu coração, porque a unção está chegando. A unção está chegando. E para que a coroa venha para a nossa cabeça, o nosso coração precisa estar limpo. O nosso coração precisa estar limpo. Davi então recebe aquela terceira unção. E no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia fala: então vieram a Davi em Hebrom representantes de todas as tribos de Israel, para lhe prometer fidelidade. Nós somos seus irmãos e seu sangue. E mesmo quando Saul era nosso rei, era você, Davi, que nos liderava. Você será pastor e guia de todo Israel. Então os líderes de Israel foram encontrar Davi e fizeram uma aliança e ungiram Davi rei de Israel. Aleluia. A terceira unção chega em Davi. E eu quero caminhar para o final falando 2 coisas. O segundo livro de Samuel, capítulo 6. Davi é ungido rei de Israel. E a primeira coisa que ele faz, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: e Davi reuniu os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo, e partiu com todo o povo que estavam com eles e os levou a Balim de Judá, para buscar a arca de Deus, a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que está sentado num trono entre os querubins. E a arca foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab numa ladeira. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, e Aiô ia à frente. E logo atrás vinha Davi, e eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores, ao som de instrumentos musicais com liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. E quando passaram pelas terras de Nacon, os bois que puxaram a arca tropeçaram, e Uzá levou a mão para protegê-la. E Deus tirou com a sua irreverência, e Uzá caiu morto ali, ao lado da arca de Deus. E Davi ficou triste, porque o Senhor havia castigado Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. E esse lugar continua com esse nome até hoje. E naquele dia Davi temeu e se perguntou: como eu vou levar a arca de Deus comigo? E resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. E a arca do Senhor ficou 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. E quando Davi soube que o Senhor havia abençoado Obed-edom e o que ele possuía, ele resolveu trazer a arca de Deus para a cidade de Davi. Eu encerro dizendo algumas coisas. Davi, quando se torna rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é mandar trazer a arca de Deus. Saul nunca se preocupou com a arca. Se você for em Êxodo, o tabernáculo foi construído com um lugar para que a arca estivesse nele. Quando a arca é tomada, o tabernáculo fica vazio. E Davi então se preocupa em trazer para si a presença. Ele se preocupa em ter a presença de Deus com ele. E eu quero te dizer que é lindo a gente buscar Deus com propósito. É lindo a gente buscar Deus porque a gente quer uma família salva, porque a gente quer prosperidade. E Deus é Deus de prosperidade, Deus é Deus de cura. Mas é mais lindo ainda quando a gente busca Deus, porque a gente sabe que a presença dele é tudo o que mais importa na vida da gente. É mais lindo ainda quando eu sei
colocar nos ombros dos sacerdotes. Eles inventam de colocar a arca de Deus num carro, o boi tropeça, a arca quase cai, e um homem chamado Uzá é ferido no meio do caminho. E aquilo destroça o coração de Davi, porque Davi estava feliz, Davi estava dizendo: puxa, Deus está voltando, a presença de Deus está voltando, Deus vai me abençoar, tudo vai acontecer. Então Uzá morre na frente de Davi, na frente da arca. Aquilo dilacera o coração de Davi, e Davi fala: não, definitivamente eu não vou mais aguentar, manda essa arca de volta para Obed-Edom agora, eu não quero comigo, porque não vai dar certo. E eu quero falar para você que às vezes coisas que a gente não espera vão acontecer no meio do caminho. Davi não esperava uma morte no meio do caminho, Davi não esperava uma tragédia no meio do caminho. Às vezes coisas inesperadas acontecem no meio do caminho. Às vezes você está no meio do caminho e você não esperava um abandono, você não esperava uma separação, você não esperava uma traição, você não esperava palavras ruins, você não esperava estar vivendo aquilo que você está vivendo hoje. Coisas inesperadas acontecem no meio do caminho. E Davi manda então e se afasta da arca. Não deixe que aquilo que acontece no meio do caminho te afaste de quem te trouxe a presença. Não deixe que situações que aconteceram no meio do caminho te afastem da presença de Deus. Não deixe que o luto por usar, o luto por alguém, o luto por um relacionamento, não deixe que uma traição, que um abandono, que uma perda, que uma dívida, que uma luta te afaste da arca. Hoje eu quero finalizar essa mensagem dizendo que nada pode hoje aqui nos afastar do amor de Deus. E se algo tem te afastado, se alguém tem te afastado, eu quero te dizer que passado 3 meses, Davi sentiu muita saudade da arca. E ele disse: quer saber? Manda trazer de volta, porque a arca está abençoando Obed-Edom, eu não quero viver longe da arca. Davi entendeu que ele não podia viver longe da presença de Deus. E eu quero nessa hora fazer uma oração com você. Eu quero que você se coloque de pé, que você feche os seus olhos, porque Deus está aqui hoje. E essa mensagem, ela foi dada por Deus para a tua vida. Nada pode te separar da arca, nada pode te separar da presença. Faça a sua oração agora. Talvez você hoje entendeu que a trajetória de Davi não foi fácil, ou existiu uma unção sobre Davi, aquela unção não combinava com aquilo que estava acontecendo na vida dele, aquela unção não combinava com a realidade de Davi. Talvez Deus te dê uma palavra que nem está combinando com você. Talvez você sente de fazer algo para Deus, mas você é alguém que vive errando, vive caindo, vive reclamando, vive nervoso, vive perdendo. Só que Deus está dizendo: a unção pode não combinar com você até hoje, mas a partir de hoje vai combinar com aquilo que eu vou fazer na tua vida, na tua casa. Oh, levante as suas mãos aos céus, comece a receber a unção da presença de Deus hoje aqui. Talvez algo no meio do caminho aconteceu e te afastou e te levou para longe. Talvez você não se firma porque você viu alguém fazendo algo errado, mas eu quero te dizer: os teus olhos estão no Senhor que criou os céus e a terra. Deus está dizendo: a minha presença
da oferta para quem não tem, em nome de Jesus. Isso, que na notícias do nosso pastor, ele está se recuperando. Para quem eu não falei ainda, ele fez um procedimento no cabelo, um transplante capilar, está se recuperando, ele fez na semana. Ficou com a cabeça inchadinha desse tamanho, parecendo que estava com capacete. Está dormindo há 7 dias sentado, sem conseguir dormir. Então, imagina uma pessoa 7 dias sem dormir, né? Mas está se recuperando bem, tá bom? Acredito que aí ao decorrer da semana ele já consiga estar de volta conosco, em nome de Jesus. Mas mando um abraço para vocês e deve estar assistindo o culto também com a gente. Nós estamos gravando. Glória a Deus. Passa aí, queridos, o envelope do dízimo, da oferta. O dízimo é a nossa fidelidade a Deus, amém? É um mandamento de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Eu dou o dízimo não por uma obrigação, mas porque eu amo a Deus. E eu dou o dízimo desde os meus 15 anos de idade. Quando eu era uma estagiária, que eu recebi o meu primeiro salário de R$300 na época, eu comecei a separar minha fidelidade a Deus. Às vezes com o tênis rasgado, indo para a escola, com tudo, né, enrolado ali, mas eu coloquei no meu coração, né, que o Senhor busca pessoas fiéis, que entreguem por amor, por fidelidade, por disposição e não por obrigação, e não por pura responsabilidade em termos de obrigação, mas de amor, amém? O dízimo é um ato de amor. Eles estão passando ali. Você que precisar da máquina também, peça que eles estão passando, em nome de Jesus. Deus é bom em todo mundo, amém? Mas alguém precisa da máquina, precisa do envelope? Levante assim o seu dízimo, a sua oferta. Você que hoje pode nos ajudar com oferta, segure algo no seu coração para entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante assim aos céus o seu dízimo, a sua oferta, que eu abençoo. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nesse momento nós abençoamos os dízimos, as ofertas. A tua palavra diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Senhor, que o Senhor possa retribuir 10 vezes mais na casa de cada pessoa essa oferta de amor, a sua fidelidade, que o Senhor possa abençoar essa pessoa e que, como a palavra de Deus diz hoje sobre Samuel, que essa pessoa venha levantar muita gente ainda através da sua fidelidade e do seu amor a Deus, em nome de Jesus, amém. Coloquem na salva que eles estão passando. Glória a Deus. Queridos, daqui a pouquinho, quando o culto terminar, nós vamos fazer uma oração com os adolescentes e jovens, tá bom? Lá atrás, assim que a gente estiver finalizando aqui, antes do coral, a gente vai fazer uma oração com os adolescentes e com os jovens. Vejo que tem muitos jovens aqui hoje, amém? Nós vamos fazer uma oração, louvar a Deus, tem uma surpresinha lá também, e vai ser um momento muito especial. Eu quero passar aqui o envelope da reforma. Queridos, faltam 3 meses ainda para a gente quitar a nossa reforma da igreja. E eu gostaria que você pegasse esse envelope e você trouxesse até o final do mês como oferta de amor, de gratidão por essa obra. Temos a reforma lá na escolinha, que Deus tem abençoado muitas crianças. Quando você traz seu filho, eles brincam. E eu tenho certeza de que Deus não deixou faltar até hoje e não vai deixar, amém? Eu quero que você pegue, pode passar lá, até o final do mês, se você puder trazer como oferta de amor. Nós estamos no dia 19, é verdade. Julho vai até 30 ou 31? 31. Até o final do mês. Glória a Deus. Amém? Lembrando aos irmãos que durante a semana nós vamos ter reuniões normais. Quinta-feira nós vamos ter a palavra profética aqui na igreja. E domingo que vem nós vamos ter o nosso culto. E o nosso culto é que horas? 18 horas. É o nosso café. E será um culto especial às 18 horas, tá bom? Então você será convidado, está convidado a voltar. Traga uma pessoa com você para abençoar a vida dela. Eu tenho a certeza de que Deus vai te abençoar cada vez mais. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quando você está entrando com os adolescentes, com os jovens, pode ir lá. Todos os adolescentes, os jovens também. Isso, pode ir lá, Gigi, Gustavo. Glória a Deus.
Quem? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Leva lá o testemunho, irmão Jorge. Pega aqui, ó. Pega ali o outro microfone. Tem uma irmãzinha que ela quer contar um testemunho rapidinho. Eu vou passar, pode ficar de pé mesmo. Leva lá, coloca, ajuda ela, tá sentadinha ali. Isso, pode levar, só pra gente ouvir o testemunho da irmã ali. Rapaz, Jesus falou. Então, eu estava passando por uma luta, né? Gosto de umas pessoas. Aí levantaram contra mim, sabe? Vida, deu um problema sério. Eu estava muito angustiado, triste. Aí meu salário não saía, né? Mensal. Aí eu fui lá na caixa. Quando cheguei lá, por causa desse erro, aí foram fazendo pesquisa lá. Ó, eu só passava de 200 na minha conta, né? Mas de repente surgiu uma conta lá de 5.800 na conta. Aí eu lembrei que era uma conta que eu fui lá fechar e eu achava pouco, eu deixei pra lá, né? Na caixa. E aí, 20 anos. Tava 20 anos lá. Meu Deus, ela tinha o dinheiro retido há 20 anos. Ele E só descobriu que o teu salário não saiu. Talvez esse salário aqui não saía, tava. Então o inimigo tentou tirar seu salário. Isso, Deus revelou que estava oculto. E eu estava passando por uma fase difícil, de humilhação, de coisas assim, né? Por causa de dinheiro. Aí eu fui muito abençoada, eu esperei a casa, eu fiz a festa. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Então olha só o que aconteceu com ela. O inimigo tentou reter o salário de aposentadoria dela. Ela foi ao banco e ela descobriu que tinha R$5.800 lá para ela. Amém? Olha como Deus é bom. Então quando o inimigo tentar reter algo seu, Deus vai te devolver 5 vezes mais do que aquilo que ele tentar reter. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus. Amém. Nada novo achei pra dizer.
O pessoal da aula de canto, do coral, por favor, quando der, venha aqui pra frente pra gente ensaiar a música, por favor. O pessoal do coral, venha aqui na frente quando puder, tá? Daqui a pouco.